as instituições públicas não recolhem, né? Não podem ser cobradas por outras instituições públicas. Então nós temos aí, por exemplo, a Polícia Federal. Aquele prédio da Polícia Federal não paga, certamente não recolhe IPTU, porque a prefeitura não pode cobrar, né? Isso é uma imunidade prevista no artigo 156, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Então, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o INSS, etc., não recolhem aí o IPTU em função do artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, né? Então, vejo que essa conversa é interessante. O assunto que surgiu foi exatamente em função de uma instituição, de uma pessoa jurídica de direito privado, como prevê o artigo 44 da Constituição Federal, que é a maçonaria, né? A maçonaria. Nós vivemos um Estado laico, né? O Estado laico, como prevê o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, então tem que ser respeitado aí o direito de culto, né? Eu posso cultuar qualquer tipo de Deus, de santo, do que for, e eu tenho que ser respeitado pela sociedade, porque é um direito fundamental, uma liberdade fundamental, prevista lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, em função de que não existe uma religião, né, que seja uma religião oficial, né, como tinha antigamente, né? Hoje o nosso Estado é laico, está lá no artigo 19, inciso 1º, diz que o Estado, da Constituição Federal, diz que o Estado não pode se meter, né? Então, nós temos aí a maçonaria, que muitos interpretam ainda como uma religião, né? Maçonaria é ou não é religião? Na verdade, a maçonaria, ela não é religião, e isso ficou bem evidenciado numa decisão realista, né? Ou seja, uma decisão produzida nos tribunais, especificamente no STF, no recurso extraordinário 562-351, 562-351, né? Nós tivemos alguns recursos aí importantes, já que estamos falando da justiça realista, aquela justiça do Alf Ross, né? A teoria do Alf Ross, né? Grande mestre Alf Ross. O recurso extraordinário, por exemplo, 325-822, ele é um recurso que diz que a igreja, ela tem direito, por exemplo, a receber e também tem imunidade tributária, como prevê o artigo 150, inciso 6º, a linha B, né? A imunidade dos templos, como se chama, né? Essa imunidade, ela abrange todo o patrimônio, né? Toda a renda, todos os serviços que a igreja presta, né? Então, logicamente, desde que revertidos para as suas finalidades essenciais. Então, a igreja, quando compra um estacionamento, aluga esse estacionamento, recebe esse dinheiro, esse aluguel como renda, deveria então recolher parte disso como imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. No entanto, com base no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal, e essa decisão realista lá do recurso extraordinário 325-822, diz que não precisa recolher, porque existe essa previsão da imunidade. E temos no artigo 156, parágrafo 1º, né, que o IPTU, no caso que nós estamos tratando aqui, não vai incidir, não incide sobre templos de qualquer culto. Então, qualquer culto, não precisa ser igreja católica, igreja evangélica, não. Qualquer culto, ainda que sejam entidades abrangidas pela imunidade de que trata aquele artigo que eu falei, né? O artigo 150 tem que ser, então, abrangidos por aquele conceito de templo lá do artigo 150, inciso 6º, a linha B, né? A linha B da Constituição Federal. Ou seja, pode ser apenas a locatária, né? Quem loca o estacionamento, no exemplo que eu dei, também vai gozar dessa imunidade tributária, né? Imunidade, uma vez que exista aí um contrato reconhecido, como prevê a Lei 8.245 de 91, sobre um bem imóvel, né? Bem imóvel como definido no artigo 79 da Lei 10.406 de 2002, então terá direito aí a esse benefício da imunidade tributária, como prevê o artigo 150, inciso 6º, a linha B, né? Temos outros aí que eu poderia citar, deixa eu lembrar de algum aqui, a questão do cemitério, né? O cemitério religioso,
com fins, sem fins lucrativos, imune à cobrança de IPTU, né? Então o cemitério também não pode haver cobrança do IPTU, como prevê lá em decorrência aí, como já falei, do artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que é a liberdade de professar qualquer religião, né? E o nosso Estado é um Estado laico, está lá no artigo 19, inciso 1º também da Constituição Federal. Isso está no recurso extraordinário, para quem se interessar aí pela pesquisa, né? O recurso extraordinário 578, 562, 578, 562, a questão aí da imunidade tributária aos cemitérios religiosos sem fins lucrativos, Temos outro recurso importante também, recurso extraordinário também, né, o STF, o recurso 630.790, que garante a imunidade tributária em relação ao imposto de importação para entidades que executam atividades fundadas em preceitos religiosos, né? As filantrópicas, né? As entidades filantrópicas, né? Como prevê o artigo 19, inciso 2º da Constituição Federal, o artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, e também o artigo 203 da Constituição Federal, que trata da assistência social, regulamentada pela lei 9782, de 93, né? 9.782 de 93, a lei que cuida aí da assistência social, né? Está lá é um tema 336 do STF, então recurso extraordinário 630.790. Daí então surgiu essa ideia, né? Como falei, que era o assunto do nosso bate-papo, esse aproveitamento de oportunidade aí que se deu através do GOB, né? O GOB lá do Rio Grande do Sul, Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Sul, que ajuizou, propôs, né, um recurso extraordinário lá no STF. Logicamente, recurso extraordinário tem que ser no STF, se fosse no STJ seria um recurso especial, né? Então o artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, 102, inciso 1º, diz que é papel do STJ julgar os recursos extraordinários, né? Então, contra, logicamente, o IPTU cobrado pelo município de Porto Alegre, né? IPTU cobrado pelo município de Porto Alegre. E ocorreu um julgamento, o recurso extraordinário, como eu já falei, número 562.351, 562.351, o relator foi o ministro na época, hoje ministro da Segurança Pública, né, da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? Então o tema foi exatamente a imunidade tributária, e a questão central era exatamente aquela história: maçonaria é ou não é religião? A maçonaria é ou não é religião? Então veja que a maçonaria é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado, está lá no artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, é uma entidade evolucionista, filantrópica, filosófica, iniciática e progressista, né? Na verdade, ela tem aí a sua formação básica, denominada como luzes, né? A primeira luz é a sabedoria, né? Aquela que significa a liderança, que exerce a liderança da maçonaria. Temos aí também a força, né? A força é aquela que que determina a coragem, a determinação. Temos aí a beleza, né? Outra luz que que faz a sintonia fina, né? O embelezamento das ações maçônicas. Então, existem 3 princípios que são importantes: o planejamento sempre com sabedoria, né? A execução com força, a execução das tarefas com força, com coragem, com determinação, e a conclusão sempre com muita beleza, né? Sintonia fina. Então nós temos aí a representação, porque a maçonaria ela começou lá no início como operativa, né? Maçom vem de pedreiro, né? Então os pedreiros mexiam com pedras. Hoje seriam tijoleiros, né? Na verdade hoje é tijolo, naquele tempo eram pedras. Então várias obras foram construídas com pedras pelos maçons.
maçons, ou seja, pelos pedreiros, né? E esses pedreiros, na verdade, formavam aí uma maçonaria operativa que pegava com a mão na massa, né? Hoje ela é mais simbólica, né? Hoje ela é uma maçonaria realmente especulativa, passou de operativa para especulativa, onde nós temos não pedreiros também que compõem, né, a maçonaria. Então hoje não temos mais somente pedreiros, e elas têm aí a maçonaria especulativa. Ela é formada aí basicamente por simbolismo, né, com influência muito forte da filosofia. Então nós temos 3 colunas importantes: a coluna jônica, que determina aí a sabedoria, né, que representa a sabedoria. Temos a coluna dórica, que representa a força, né, e temos a coluna coríntio, que representa a beleza. Então veja, essa é a formação basicamente aí da maçonaria. Maçonaria significa pedreiro, né? Começou lá na maçonaria operativa, né? Depois nós tivemos a transposição para o modelo de maçonaria especulativa, né? Temos os deveres e os direitos, né? A Constituição do GOB, por exemplo, prevê a formação dos deveres lá no artigo 29, no artigo 30, os direitos dos maçons, né? Temos basicamente a analogia a um Estado, né? Temos os poderes lá no artigo 5º, o poder executivo, que fica no artigo 19 da Constituição do GOB. Temos aí o legislativo no artigo 35, né? Que está também da Constituição do GOB. Temos o poder judiciário lá no artigo 97, também da Constituição do GOB. Nós estamos falando aqui do Grande Oriente do Brasil, mas tem as grandes lojas também. A grande loja, que é outro segmento, né, mais antigo talvez, que tem aí essa Constituição. Então nós temos aí os fins supremos da maçonaria, que é aquele ideal de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, que concluiu essa passagem do contrato social mais socialista, né? Jean-Jacques Rousseau, que é a fraternidade, a igualdade e a liberdade. São os 3 fins supremos aí da maçonaria, né? Então veja que nós temos essa questão da liberdade, tanto a liberdade legal, como nós temos hoje no conceito de Montesquieu, e também temos a liberdade positiva e negativa, como nos afirmou aí Isaiah Berlin, né, que trouxe a liberdade negativa, aquilo que nós podemos fazer sem interferência de ninguém, e a liberdade positiva é aquilo que nós podemos fazer, mas dependendo das nossas condições e da liberdade